Seja muito bem-vindo à Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na resolução das questões do exame de admissão de Química da Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2018. E nesta aula vamos resolver a questão número 26. A questão número 26 deste exame diz o seguinte: das seguintes substâncias, indique as potencialmente solúveis num solvente apolar, como o tetracloreto de carbono, ou em um solvente polar como a água. Então, a questão nos dá aí algumas substâncias, então é para nós indicarmos quais das substâncias são solúveis, né, num solvente apolar como o tetracloreto de carbono, ou quais são aquelas substâncias solúveis num solvente polar como a água. Nós sabemos que existem algumas substâncias solúveis e existem aquelas substâncias não solúveis. Por exemplo, água e óleo. Água e óleo não são solúveis, não se misturam. E por que eles não se misturam? Porque a polaridade é diferente. Uma é polar e a outra é apolar. Uma substância polar, não é, só deve ser dissolvida num solvente polar. E uma substância apolar só deve ser dissolvida numa substância apolar, ou seja, semelhante deve dissolver semelhante, polar, polar, apolar, apolar. Então, o que vamos fazer aqui é identificarmos se as nossas substâncias dadas, quais são as polares e quais são apolares, e depois daí dizermos que estes aqui podem ser dissolvidos, não é, nessa substância apolar como o tetracloreto de carbono ou na água, que é uma substância polar. Então, a primeira substância dada aí é C8, né? H18. Esta substância é orgânica, não é? É o octano. Essa substância chama-se octano. É um alcano, ou seja, é um hidrocarboneto. Então, uma dica: todos os hidrocarbonetos, né, são substâncias apolares. Todos os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Isso porque a diferença de eletronegatividade aqui do carbono e do hidrogênio é menor, tornando os hidrocarbonetos substâncias apolares. Hidrocarbonetos nós conhecemos que são aquelas substâncias que apresentam na sua composição o carbono e hidrogênio. Então, todos os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Nós provamos na aula da polaridade das moléculas que o metano, o CH4, que era uma substância apolar. Então, assista aí a aula da geometria e polaridade das moléculas, que irá perceber ainda melhor o que eu estou a explicar aqui. Então, nós temos aqui esta substância é apolar. Esta substância é apolar, ou seja, não haverá aqui surgimento de polos negativos nem positivo. Logo, esta substância, hidrocarbonetos, são substâncias apolares. Depois nós temos aí esta molécula de iodo. Nós lá na aula da geometria e polaridade das moléculas dissemos que todas aquelas substâncias, aquelas moléculas que apresentam apenas dois elementos ou dois átomos, não é, sempre serão substâncias apolares. Sempre serão apolares, porque o nosso μ, né, será igual a zero. A diferença de eletronegatividade destes átomos será zero. Então, nós temos aqui uma substância apolar para esta molécula de iodo. Depois aí temos esta molécula, né? Esta substância de sulfato de sódio. Esta substância chama-se sulfato de sódio. Então, o sulfato de sódio é uma substância polar ou apolar. Uma dica, não é? Todas as substâncias iônicas, não é? Ou seja, aquelas substâncias que nós podemos decompor em íons positivos e negativos, sempre serão substâncias polares, pois haverá aí formação de polos, uma parte positiva e a outra parte negativa. Ou seja, neste caso aqui nós temos esta parte positiva aqui do íon sódio e temos esta parte negativa do íon
sulfato. Do íon sulfato, nós sabemos que a carga do íon sulfato é -2. Então temos aqui íon sódio e aqui íon sulfato. Veja que houve formação de polo positivo e negativo, ou seja, todos compostos iônicos, né? Sais são compostos iônicos e o sulfato de sódio é um sal. Então todos os sais são compostos iônicos e todos os compostos iônicos são substâncias polares. Então nós temos aqui uma substância polar. A próxima substância é o ácido clorídrico. HCl, né? É o ácido clorídrico. Lá na aula de geometria e polaridade das moléculas, já explicamos, né, que o ácido clorídrico é uma substância polar, né? Assista aí o vídeo que vou deixar na descrição deste vídeo para você saber o porquê desta substância, uma substância polar. Aqui também haverá formação de polos, aqui positivo, né, para este íon hidrogênio e aqui negativo para este íon cloreto. Logo, o ácido clorídrico é uma substância polar. Depois nós temos esta substância C6, né, H6. Esta aqui é o benzeno, é um hidrocarboneto, ou seja, nós temos aqui o carbono e hidrogênio. É como se fosse o carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E nós dissemos que todos os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, o nosso benzeno aqui, o C6H6, é uma substância apolar. Nós aqui não podemos nos preocupar em saber os nomes. Só para esta questão, os nomes não nos interessam. Nós podemos não saber os nomes, mas respondermos esta questão se termos bases da geometria e polaridade das moléculas. Agora, analisando as nossas alternativas, né? Analisando aqui a alternativa A está a dizer todos dissolvem apenas em solvente polar ou na água. Claro que é falso, porque nós aqui temos algumas substâncias apolares, não é? Estas substâncias apolares só se dissolvem numa substância apolar. Logo, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada. Depois, a alternativa B está a dizer todos dissolvem em solvente apolar, né? Ou dissolvem-se no tetracloreto de carbono. Claro que é também falso, pois temos aqui algumas substâncias polares que não podem ser dissolvidos neste solvente, né, de tetracloreto de carbono. Depois temos aí a nossa alternativa C, que está a dizer o octano, o iodo, o ácido clorídrico e o benzeno são solúveis em solvente apolar. Nós temos aqui este ácido clorídrico que não é apolar, então ele não pode ser dissolvido no solvente apolar, somente polar. Então a alternativa C é falsa, pois temos aqui esta substância polar. Depois temos aí a alternativa D, né, onde nós temos o sulfato de sódio, o ácido clorídrico, são solúveis em solvente polar. O sulfato de sódio, o ácido clorídrico, eles são polares. Uma substância polar só deve ser dissolvida noutra substância polar. Logo, a nossa alternativa D é a nossa alternativa correta, né? A alternativa D é a nossa alternativa correta. Podemos provar que a alternativa E também é falsa, né? A alternativa está a dizer o sulfato de sódio, o ácido clorídrico e o iodo são solúveis em solvente polar. Nós temos aqui o iodo que é apolar, então a alternativa E está errada. Nós temos aí a nossa alternativa correta, alternativa D. Então, aqui simplesmente nós necessitamos de ter conhecimentos básicos da geometria e polaridade das moléculas. Por isso que recomendo que assista a aula onde eu explico detalhadamente sobre essa matéria. Subscreva-se aí caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até o próximo número 27.